A fácil e rotineira interação entre as empresas em prol da ciência, visando a superação dos desafios para se produzir florestas, é comumente citada como um diferencial para quem integra as atividades do IPF. Iremos assistir agora um exemplo típico desse fato. Daremos início ao talk show Visão Empresarial sobre as demandas tecnológicas para a garantia do cumprimento das funções das florestas plantadas. Para tanto, convidamos os seguintes representantes de empresas associadas do IPF para tomarem assento no palco. Convidamos o Sr. Anderson Clayton Pauli Bogo, especialista de eficiência florestal da BSC Copener. O Sr. Carlos Roberto Soares Silva, gerente do Departamento de Silvicultura da Celulose Nipo-Brasileira, a Cenibra. O Sr. Davi Calaex Arbex, gerente de processos florestais da Aperam Bioenergia. O Sr. Fernando de Leles Garcia Bertolucci, diretor de Tecnologia e Inovação da Fibra Celulose. O Sr. Mário César Ladeira, gerente de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Florestal da Klabin. O Sr. Roosevelt de Paula Almado, gerente de Desenvolvimento e Tecnologia da ArcelorMittal Bioflorestas. E para moderar esse talk show, convidamos o Sr. Germano de Aguiar Vieira, diretor florestal da Eldorado Brasil e presidente do Conselho Deliberativo do IPF. Bom, primeiramente agradecer a vocês aqui, que vieram de tão longe, nos brindar com essa reunião, com esse talk show, e discutir amplamente aqui alguns temas que nós selecionamos e nós achamos interessantes, que fazem parte do nosso dia a dia, dentro desse contexto florestal, dessa grande missão florestal que o IPF tem. Eu gostaria, primeiramente, de perguntar ao Mário Ladeira, da Klabin. Bom, em quem que você vai votar? Oh, desculpa, não é essa a pergunta. Eu peguei o negócio. Essa não estava combinada. Essa não estava combinada. Na verdade, aí nós conversamos aqui com o Mário e mandamos alguns sinais, né, para eles, dizendo do que a gente queria falar. A Klabin, eu conheço muito a Klabin, ela tem um trabalho social extremamente importante, e eu acho que isso aí é notório, é de conhecimento de todo mundo. Então, eu queria perguntar ao Mário quais os principais desafios sociais da floresta de hoje. Boa tarde, pessoal. Primeiro, para mim é um prazer estar aqui. A gente traz um cara de ciência e tecnologia florestal para falar de função social, né, Germano? Mas eu acho que isso é competência independente da área de atuação de cada um de nós, de verdade. Eu não sei se tem uma imagem aqui atrás. Ah, tem sim. E eu prometo que é a única imagem que a gente vai trazer para esse bate-papo, tá? Eu falei que não ia ter apresentação, lembra disso? Esse é o combinado. Essa imagem aqui atrás é uma imagem que um colega nosso da Klabin usa. Ele é nosso gerente de relações institucionais e relações com as comunidades, que é o Wilson Campos. E ela, eu acho que traz um pouco da complexidade do sistema no qual a gente trabalha. A Alice está por aqui ainda? Eu consegui falar complexidade primeiro, mas eu decorei muito, tá, Alice? Eu treinei ali atrás. Então, o que essa fotografia mostra para a gente? Ela mostra um elefante numa loja de cristais, né? E o que ele tenta trazer com essa metáfora é que ele coloca o setor florestal como um elefante e a sociedade como um todo como essa loja de cristais. E qualquer movimento, por menor que ele seja, ele pode trazer, de uma forma negativa ou positiva, distúrbios nesse sistema amplo e complexo que a gente trabalha. E isso nos remete a muitas questões relacionadas às funções sociais. E o que a gente traz, inclusive, como desafio para isso é a gestão desse processo como um todo. A gente trabalha em escalas realmente muito grandes, em ambientes rurais e urbanos. A maioria das empresas tem área florestal em ambientes mais remotos. A gente está falando de Maranhão, interior do Paraná, Tocantins, Mato Grosso do Sul. Eu creio que nós podemos considerar também um ambiente rural na maioria das vezes. Tá? E a gestão desse processo todo parece ser muito complexa, porque ela envolve o famoso tripé social, econômico e ambiental. E isso não é fácil no dia a dia. Então, essa relação com as comunidades, essa interface com prefeituras,
com lideranças regionais, realmente demanda energia do nosso setor. E um fato interessante, e durante as apresentações da manhã, eu comecei a repensar um pouco sobre as questões das funções sociais e desse desafio das funções sociais, e as 3 apresentações dos dias me trouxeram várias reflexões. Nós tivemos uma apresentação que foi ciência pura, né, do CIRRA, mostrando a complexidade e dando ferramentas e informações muito importantes para a gente com relação à sistemática e funcionamento das nossas florestas, fluxo de carbono, consumo de água. E o setor, pelo que eu sinto, eu tenho só 15 anos de experiência, tem uma dificuldade de comunicação assertiva, e esse tipo de informação, e esse tipo de ciência e esses produtos nos dá essa ferramenta para comunicar de forma mais assertiva, e isso tem uma função social muito grande, né, dependendo do ângulo de visão que a gente tem. A gente assistiu uma apresentação do Celso, e a função social do que ele trouxe para a gente é muito grande também. Ele falou em compartilhar informação, ciência aplicada, tá? Independente do grau de formação das pessoas, e não está dirigido basicamente a um público florestal, né? Ou seja, qualquer público tem acesso à informação que o Celso está disponibilizando na grande rede de internet para a gente, e isso tem uma baita função social também. É um desafio fazer com que as pessoas acessem isso e passem a comunicar e ter o mesmo nível de informação sobre a importância do setor florestal. Tá? E uma apresentação do FSC que exclusivamente falou da função social também das florestas plantadas, né? Obviamente, sem esquecer o lado econômico. A gente viu aqui o tamanho da equipe, né, que hoje representa o FSC no Brasil, linkado ao Fórum Econômico, mas também social e ambiental. Então, para resumir, Germano, acho que a gestão desse processo todo é o mais complexo hoje para a gente, é o grande desafio. Tá? Okay. Só para concluir, assim, a gente está aqui para um talk show, então é um bate-papo de quem está aqui na mesa e um bate-papo com o público, se não estou equivocado também, né? E assim, eu vou tentar falar, quando eu for questionado sobre a questão de função social, num ambiente macro, que foi o que eu fiz agora, mas qualquer questão com relação à Klabin também, fiquem à vontade em fazer, que a gente pode colocar foco também nas questões relacionadas ao trabalho que a Klabin faz. Tá? Ok, obrigado, Mário. E, na verdade, a gente vai ter, no final dessas perguntas que eu preparei para cada um dos nossos colegas aqui, a gente vai abrir ao público que quiserem perguntar e também aos demais componentes aqui do nosso talk show, que se quiser abordar alguma coisa. A gente acha que a área florestal é uma área muito grande, tem muita capilaridade, e ela cria, às vezes, algumas bolhas de riqueza, e a gente realmente cria algum impacto em volta de onde nós atuamos. Então, é um tema extremamente importante e que a gente tem que ter todas as ações cuidadosas para que a gente seja aceito na comunidade. E a Klabin, a gente sabe que é uma empresa que ela sempre se pautou nesse cuidado com a comunidade do seu entorno. Por isso nós escolhemos o Mário aqui. Ele vai ter a oportunidade de falar mais, experiências que ele teve lá no Paraná. Mas mudando um pouquinho aqui, no caso, para o Roosevelt, vamos começar agora a apertar um pouquinho o santo do Roosevelt aqui. Nós escolhemos para ele a área de melhoramento florestal, e aí nós entendemos que, mediante tudo que está acontecendo aí, a mudança climática, a chegada aí de pragas, doenças, novas pragas que estão chegando a cada ano, essa dificuldade de manejo que a gente tem aí, principalmente por causa desses inimigos, como é que você avalia essa fronteira que a gente está falando aqui de melhoramento florestal, não só para a sua área, mas que é uma área aqui de carvão vegetal, para a siderurgia, mas como também para as outras áreas. Como é que a área de melhoramento está se preparando para enfrentar essas ameaças aí? Ok, Germano, boa tarde, os colegas, boa tarde a todos. Realmente esse ponto do melhoramento ele é crucial, né? A gente tem pelo menos alguns exemplos muito característicos, né, da importância que a gente tem em garantir e ampliar essas fronteiras, né? Então, o distúrbio fisiológico é um exemplo, né? Ocorrências, né, por exemplo, de insetos, né, gonípteros em Portugal e outras doenças também fazem com que a gente coloque o sinal amarelo para vermelho realmente em foco. Então, a gente observa que a gente tem que sair um pouco do tradicional,
sabe? E com relação a isso, eu queria até citar um exemplo, né, tomar a liberdade de citar um exemplo de um trabalho que a gente está fazendo, por exemplo, junto com a Fibria, né, na parte do Corímbia. Né? Então, a gente está precisando sair um pouco do tradicional para ver se a gente consegue realmente romper e buscar, né, explorar essa enorme variabilidade genética, né, que o eucalipto e que o gênero Corímbia também nos oferece. Né? Logicamente, eu queria até reportar uma reunião que eu tive recentemente com o diretor da nossa usina em Juiz de Fora, que o melhoramento assim dá uma direção que é o seguinte, cara, o cliente é o mais importante. Então, a nossa qualidade de madeira ela tem que estar realmente visando você encarar o processo como um todo. Né? Então, vocês sabem muito bem, carvão vegetal, né, a densidade é um drive que, né, basicamente tem impacto em todos os produtos, e para nós, especificamente no carvão vegetal, a questão da densidade, e que vai resultar em resistência mecânica, carbono fixo e o desempenho no alto forno, isso aí tem um caráter fundamental. Então, a gente buscar, eu acho que novos cruzamentos, novas espécies, sair um pouco do tradicional. Hoje está muito comum, né, pensar fora da caixa, né, mas, na realidade, esse daí é um exemplo concreto que eu dou. Né? Então, junto com a equipe aí do Fernando, do Deon, a gente está fazendo um trabalho já buscando, né, outras alternativas. E assim a gente pode citar também, né, uroglóbulos, né, para a qualidade do papel, unitens com glóbulos para resistência ao frio. Né? Então, a gente tem diversas, né, empresas já se movimentando para realmente conseguir, né, vencer esse desafio. Eu costumo conversar com a minha equipe que hoje a silvicultura, né, é uma atividade de grande risco. Né? Então, a gente vê, por exemplo, em Minas Gerais, problemas seríssimos aí com psilídeo. Né? O psilídeo tem atacado violentamente os plantios, né? E a gente tem uma missão aí de, dentro dessa fronteira, garantir, né, a qualidade do produto, garantir a resistência, né, principalmente a questão de resistência ao estresse hídrico e ambiental, né, das plantações. Né? A gente vê, por exemplo, né, que realmente tem muitas espécies mais susceptíveis, então a gente tem que, dentro do melhoramento, trabalhar algumas coisas muito importantes. Né? Então, por exemplo, a assertividade na seleção. Né? Então, você tem que realmente fazer um trabalho para você conseguir interagir o máximo o genótipo ambiente da espécie, para que você tenha, né, dentro das suas áreas, uma certeza de que aquele material vai responder como você está esperando. Por exemplo, hoje, a ArcelorMittal ela tem, né, áreas espalhadas aí, né, em Minas Gerais. Né, recentemente adquirimos a Votorantim Siderurgia, uma área, né, no noroeste de Minas, que a gente não tem aí ainda muita experiência naquele sítio. Né, então, assim, tem que basicamente começar um trabalho, né, básico aí de melhoramento para poder entender como que funciona, né, toda essa questão. Um outro ponto também, Germano, que está ligado aí com a fronteira, sem dúvida nenhuma, né, a gente precisa de melhoristas. Né? Então, assim, hoje a gente vê que é um mercado, né, assim, entre aspas, aí, escasso. Né? A gente precisa de, assim como a gente está falando de genética de eucalipto, estamos precisando de melhoristas também, né, já com uma nova visão, né, com um novo, né, uma nova percepção desses desafios que a silvicultura, né, tá infringindo a nós. Né? Então, isso daí é fundamental. Outro ponto, né, também já dando uma passada rápida, né, a gente vê que 10, 12, 14 anos para você desenvolver um clone é muito tempo. A gente precisa atuar junto, né, com os institutos de pesquisa, com as equipes, para a gente reduzir esse ciclo de melhoramento. Né? Então, assim, é muito tempo, né, porque as coisas estão muito rápidas. Né? A gente precisa de respostas, né, rápidas, né, e temos que atender, né, toda uma produção. Né? Para vocês terem uma ideia, hoje, por exemplo, a Arcelor produz mais de 300 mil toneladas de carvão que precisam ser entregues na usina. Então, da mesma forma, imagino que para a celulose é uma responsabilidade muito grande, né, na qual você tem que estar entregando o produto. E como falou o nosso diretor lá da parte operacional, eu muitas vezes não preciso nem de qualidade, eu preciso ter uma estabilidade para eu poder operar.
né? Então, uma estabilidade, né, na qual você pode, né, pensar atrás e pensar também na estabilidade das características que a madeira tem que ter para que você possa fazer um produto, né, adequado. Então, assim, garantir, né, também a fronteira e ampliar a fronteira está no modo como a empresa atua, né? Então, inserção de clones, né? Então, pensar aí numa inserção de clones, né? 2, 3 clones a cada 3, 4 anos, né? Garantir, né, através por exemplo, de screening, né, que você vai estar inoculando patógenos e outras questões para você ter certeza de que aquele material, né, com 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, vai ser atacado. Igual, por exemplo, a gente tem aí situações, né, quem já atua na área do Rio Doce, né, tinha a famosa seca de ponteiros do Vale do Rio Doce, quando chegava ali 2 anos, plantio lindo, 2 anos e meio, 3 anos, aí dava aquele baque na floresta, né, e matava tudo, né? Então, a gente tem que realmente atentar para essas questões, né? Rússio, obrigado. Só para dar continuidade aí, eu já vi que tem mais interessados em falar do assunto aqui. Pelo que eu percebi que você está dizendo, durante muito tempo nós fomos muito no grandes com urofila. Você está começando a falar agora no desenvolvimento mais focado e começando a falar de outras espécies, de corímbia. Positivo. Isso aí é uma verdade, a gente está realmente mudando esse foco de ter os clones mais plásticos para atender qualquer tipo de produto. Nós estamos especializando a nossa floresta. Isso aí é uma verdade no que você falou ou ainda não? Olha, pelo contato que eu estou tendo com os nossos colegas, eu tenho percebido que as empresas estão direcionando para esse lado, sim, né? Talvez não seja uma mudança tão rápida, né? Mas eu acredito que é uma mudança que assim, esses eventos, né, que realmente tiveram um impacto muito grande na produtividade, né, eles ligaram um sinal de alerta que os melhoristas e as outras pessoas relacionadas, principalmente com planejamento de curto, longo e médio prazo das empresas, realmente eu acho que a gente vai passar por uma mudança muito radical. No caso da Arcelor, a nossa expectativa realmente aí em médio e longo prazo está atuando aí, né, com a mudança de eucaliptos para corímbia por causa dos resultados que a gente está tendo. Talvez esteja havendo nesse início uma perda pequena em produtividade, mas o que a gente está observando em termos de qualidade do carvão, e não só, gente, pensar na floresta em si, mas a gente tem que pensar, por exemplo, eu tenho que pensar no rendimento do alto forno. Então, por exemplo, se eu estou desenvolvendo uma espécie que haja uma pequena perda na produtividade, mas que eu tenha um ganho, né, e uma estabilidade operacional, como o diretor, né, da usina comentou, para nós é muito lucro. Eu acho, sinceramente, que em médio e longo prazo, né, a gente vai estar trabalhando muito com foco no que a gente está falando de atributo, né, o atributo que realmente tenha um impacto no produto final. Germano, só para bagunçar um pouquinho, o Roosevelt trouxe para a gente um pouquinho da questão da conservação da base genética também, e na semana passada a gente teve um bate-papo muito legal na Klabin, de um grupo da Comissão Técnica de Genética e Melhoramento, e a gente teve uma palestra muito interessante do Teotônio. O Teotônio está aqui está por aqui o Teo ainda, né? E o Teotônio trouxe para a gente uma questão que nos deixa preocupado com a sustentabilidade da base florestal no Brasil. Ele nos apresentou que os parques e os pontos de coleta de eucalipto na Austrália hoje estão quase que todos restritos, né? Ou se transformaram em floresta estadual, ou estão em condições de restrição de coleta de semente e pólen. E ficou interrogação para a gente a questão da conservação pelo seguinte: o Roosevelt acabou de citar exemplos aqui de pragas, doenças, mudanças climáticas, alteração, inclusive, de gênero para continuar produzindo madeira para geração de carvão na Arcelor. E cada empresa que está aqui tem seu programa de melhoramento, obviamente, e tem sua base genética implantada, né, nas diferentes áreas da companhia. Essa base é suficiente para manter a sustentabilidade do seu negócio? É a primeira pergunta. De verdade, eu não sei.
entendeu? Se não é, as empresas de forma individual têm capacidade de ampliação da base genética, uma vez que a nossa fonte de origem tem restrição de coleta? Outra pergunta, acredito que não. E aí um terceiro ponto para a gente pensar, que aí é a hora de compartilhar, e eu vou ser bem sincero, eu sou da teoria que junto a gente faz muito melhor do que sozinho. Não é um assunto para a gente discutir em escala setorial, ou seja, juntar as bases genéticas das distintas companhias de uma forma clara e transparente para conseguir perpetuar os plantios florestais aqui para as próximas gerações. Era só para colocar uma pimenta na discussão e não estava nada combinado. Ok, obrigado, Mário. Vamos passar lá para a ponta direita, lá, nosso amigo Carlos, da Cenibra. Como bom mineiro, lá, fica lá quietinho. Lá, a gente só ouvindo por enquanto. Mas, Carlos, aproveitando aí a onda que a gente está começando agora a querer ganhar dinheiro com a floresta agora e ganhar produtividade, aumentar a produtividade através de melhoramento e também através de mecanização. Como é que a Cenibra, que parece que é uma das nossas aqui, que tem lá aquelas terrinhas tudo planinho lá, tranquilo para se trabalhar, como é que a Cenibra está olhando a mecanização como não foi ensaiado, não. Eu já pedia para ele colocar a imagem para a gente aqui. Não foi nada ensaiado, né? A terrinha que o Germano fala, essa terrinha, gente. Esse relevo, uns falam que é plano e altimento, mas, na verdade, plano ondulado, mas é um terreno que, não vamos falar acidentado, que é meio pesado dizer acidentado, mas é montanhoso. Mas na verdade, assim, a gente tem que ver várias coisas que o setor florestal tem que se preocupar. Hoje a gente vê, nós lá na Eldorado, que temos terreno praticamente nivelado e temos muita dificuldade em mão de obra para lá, um calor muito grande, e os postos de trabalho nem sempre são agradáveis para o pessoal. E, ao mesmo tempo, a gente vê que 100% do nosso pessoal tem um celular e está conectado no mundo. Então, se a gente quiser ter produtividade, aumentar a participação de todo mundo, o engajamento do pessoal num projeto florestal, a gente não pode deixar de pensar na mecanização, não só para ganhar produtividade, mas como também para acomodar o nosso trabalhador numa posição mais confortável, menos insalubre, às vezes. Como é que a Cenibra, que tem de nós aqui, creio que o maior desafio, está vendo esse ponto, Carlos? Bom, boa tarde a todos aí. A verdade, quando eu falei aqui, na verdade, eu tenho 3 imagens que a gente sempre anda aqui. Lógico que não foi combinado, mas a pergunta para a Cenibra sempre, como é que vocês trabalham nesse relevo? A verdade é que está se falando muito em sustentabilidade. Isso nada mais é que a nossa sustentabilidade é o que nós temos para trabalhar e a sobrevivência, né? E o que o Germano fala muito, e hoje, foi até ontem nós conversando que a dificuldade está sendo muito grande. Hoje, ainda na nossa região, ainda tem a mão de obra ainda. Foi já em 2014, 13 e 14, quando a Cenibra primarizou, vieram na casa de 3 mil empregados na silvicultura, hoje já estamos falando de 2.500, enfim, de mecanização. Mas mas você sabe que você não pode ficar na dependência. Então, é oportuno mostrar. Aqui é uma imagem realmente, né? Lógico, nós temos bacias, temos áreas que não é plana. Quando o Germano fala que a área é plana, montanhosa, de 7 a 12 graus. Para a gente isso vamos chamar assim, um tabuleiro. Tem uma outra imagem que eu acho que responde, eu queria poder, essa imagem aqui. Ela sempre que a gente mostra, inclusive, quando quer mostrar o que é hoje o programa, né, das operações de silvicultura na Cenibra. Então, sempre a gente mostra, né, que essa faixa aqui, a faixa de inclinação do terreno. É lógico, nós estamos buscando, vamos chamar, daqui para cá é realidade, daqui para cá são projetos. Mas a Cenibra, ela, de 2014 até hoje, nós saímos de 30 mil hectares que antes mecanizava, né, nas atividades florestais, hoje já estão em 105 mil, projetando já com os projetos de mecanização, chegar em 2020 a 125 mil, e daí para frente, né? E aqui mostra, hoje, o que nós... Primeiro lugar nosso aqui é o trator agrícola.
é onde nós temos domínio, é o custo mais baixo, é o que realmente bate a mão de obra. Que à medida que você começa a subir, as máquinas são muito caras, e quando você tem a mão de obra, quando você compara, aí você, na verdade, você olha, eu não vou colocar no arquivo esse projeto, eu vou colocar na prateleira, porque eu tenho que estar preparado para esse momento. Então, assim a gente faz. Hoje, aqui nós estamos de 0 a 17 graus, que é praticamente 48%, 50%, né, que as áreas que nós trabalhamos, o trator agrícola, atividades como plantio semi-mecanizado, combate à formiga, capina química, adubação de cobertura, várias atividades. Nós trabalhamos, inclusive, subindo nesse caso, né? E a gente chega a trabalhar algumas atividades até 20 graus. Isso já com estudo de rampa, com segurança. E hoje, quando a gente fala de sustentabilidade, é a subsolagem. Então, nós fazemos com trator de pneu até 17 graus, subsolagem e adubação. Então, agora você pega, mais ou menos de 2015, nós buscamos na região do café, que eles faziam uma escavadeira, na verdade, uma ripagem, seria o suco plantio do café. Eu me lembro que o Fernando falou, rapaz, olha lá que eu acho que dá para nós. E nós olhamos e, opa, nós vamos pegar mais um pedaço, que é esses 22% aqui. Trouxemos a escavadeira, fizemos o projeto do subsolador com estrondamento, e para otimizar o custo, que é essa adubação de manutenção, adaptamos no braço uma caixa de adubação. Hoje já estamos implantando, inclusive, o sistema de silvicultura de precisão aqui também. E assim nós fazemos, desse trecho aqui, a subsolagem e adubação com a escavadeira hidráulica. E já pensando para o próximo ano, conversando já com o professor Saulo, com o Guilherme, ano que vem nós já estamos com o projeto da escavadeira articulada, para a gente chegar até, pelo menos, a 36 graus, ou 40, quem sabe. Porque, mais uma vez, a gente está falando de sustentabilidade, porque a gente tem um problema, né? Primeiro, a questão de erosão, mas nós estamos aqui conservando o solo, descompactando o solo pela colheita, que hoje nós trabalhamos até 36 graus, mas também estão buscando a questão da escassez hídrica na nossa região. Aí essa subsolagem é abastecer lençol freático, enfim, infiltração de água no solo também. Por isso que as pessoas, mas poxa, nós vamos chegar lá. É o projeto nosso já. E a outra atividade também, que é uma realidade, né? Hoje, para a escavadeira, hoje nós temos a escavadeira aqui, já estamos com 10 escavadeiras trabalhando, mais ou menos meados de 2.000 hectares ano que a gente faz. Aqui nós trabalhamos o forwarder, adaptamos nele uma caçamba, né? Caçamba até essa daí da Stara. Mas o poliordem, por que ele lutamos? Porque é a atividade mais cara hoje, que sempre buscando. O que é o ponto de ação? É a atividade de adubação de calcário. Hoje nós estamos passando já pela lama de cal. Mas a mão de obra gasta na casa aí de 23 a 25 horas por hectare. É muito, cara. Nós chegamos a aplicar 2.000 quilos por hectare, né, dependendo da região. E como o Germano falou, né, já chegou sindicato, peso, então o camarada vai com uma sacolinha de 15 quilos, ele faz 7, 8 mudas, já vai buscar mais adubo. Imagina, ele tem que correr isso aqui. Então, essa adaptação que nós fizemos no forwarder, hoje já tem contando com vai estar chegando mais 2 máquinas para a gente, vamos ficar com uma máquina em cada região, uma projeção de 9.000 hectares, que isso é 70% dessa atividade de adubação de calcário, e ele está trabalhando já, inclusive conseguimos uma produtividade que hoje ele está batendo o preço do trator agrícola, ele trabalha aqui de 0, chega a 0 a 27 graus. Isso também é uma realidade nossa aqui. E dos projetos, né, que, poxa, uma Senibra trabalhando com plantio mecanizado. É a verdade que nós vimos na Elmer, enfim, aí a Senibra, nós temos que buscar alternativa. Adquirimos já, chegou esse ano para a gente, um cabeçote Bráquia P12, só que, só um parênteses, a região nossa, a região montanhosa, ela é uma região que é muito ingrata às vezes, porque nós somos, no setor nosso, 28%. Então, muitas vezes os fornecedores, quando faz para a silvicultura, ele quer fazer nos 70% lá da área plana. Então, a gente que tem que desenvolver.
Então, quando o caso do cabeçote, do plantio mecanizado, nós estamos agregando atividade, né, seria o alinhamento e marcação, a primeira irrigação, o plantio propriamente dito. E agora também a gente vai buscar implantar aqui que já temos know-how aqui, a adubação de manutenção dele também. Então, faria 5 atividades. Já estamos aqui, a proposta desse projeto aqui, trabalhar de 0 a 25 graus. Acreditamos que nós estamos esse ano que vem, a gente já teria essa resposta. E, lógico, quando chega, poxa, se for comparar as atividades, ele vai sair mais caro? Olha, ele pode sair próximo, mas é uma alternativa que nós temos aqui. E já fizemos bastante modificação no carrossel, que ele era quadrado, hoje ele está cilíndrico. A parte da arte de subsolagem conseguia fazer somente 20 centímetros, nós já estamos aumentando para fazer na encosta os 40 centímetros. A adubação de plantio era externa, entupia, hoje ela já veio da Suécia, então estão trabalhando muito na linha com o fabricante e com o representante aqui no Brasil. Então, eles estão interessados, eles tiveram uma visita recente, nossa, se der certo aqui, dá em qualquer lugar, o do Brasil, que está lá fora também, que pela condição de trabalho, né? Ainda, isso aqui que a gente coloca, né? A mão de obra a gente tem, aqui, dessa parte daqui para cá, você pegou aqui os 25%, né? Vamos chamar os 30% aqui, tudo, 100% mão de obra, aqui ainda tem muita coisa ainda aqui, pouco de mão de obra aqui, enfim. E aí nós buscamos agora um projeto que é um trator robotizado. Ele é um trator na Itália, né, nós chamamos RoboPower, não tripulável, né, ele é controlado via controle remoto. E, na verdade, a capacidade de operação em relevo, lá no manual diz 45, nós queremos 40, está bom para a gente aqui. Então, nós estamos testando agora a adubação de cobertura e vamos testar também na parte de capina química. Então, esse equipamento já está com a gente também, nós estamos testando e, enfim, é mais um projeto. E o drone, agora em julho, nós fechamos estamos já em fase de contratação. Começamos em 2016, ele não tinha sensor de relevo, hoje, então, ele já veio com sensor de relevo, inclusive veio um outro drone, o abastecimento não é mais por balde, é automatizado, enfim. O que, na verdade, é terceirizado, isso aí, a pessoa se preparou para isso, né? Então, agora, em fase de negociação, a proposta é trabalhar aqui, inclusive, até pegando o preço aqui, ou se empatar o preço do trator agrícola, trabalhar aqui de 0 a 40 graus na atividade de capina pré-plantio. Então, a Senibra, o que eu estou falando assim, às vezes as pessoas, né, puxa vida, como que faz? Então, a gente tem até um orgulho de dizer, a gente está realmente, a cada passo a passo, é uma parceria muito grande com o IPF, hoje realmente cedo a gente está falando, nossa, então, os que mais mais incomoda, pessoal, nós não estamos querendo chegar aqui e ficar com um patinho feio, não, nós estamos precisando. Então, realmente, está um trabalho, uma parceria muito grande. Então, é isso, a silvicultura nossa, e com certeza a gente vai chegar e está preparado para a gente não ficar nessa dependência de mão de obra, né? Esse outro slide só mostra as imagens que eu estou dizendo aqui, por favor. Esse aqui, aqui eu disse, a escavadeira hidráulica, né, a caixa. Agora já estamos instalando aqui a silvicultura de precisão para adubação. Aqui é o foro order, que nós demos até o nome de polio-order, porque para buscar fazer também outras atividades com ele. Aqui, que eu falei, o cabeçote braque, aqui numa escavadeira hidráulica aqui de 21 toneladas. E aqui o RoboPower, inclusive, ele veio com um triturador, um rebaixador de toco, triturador também. Nós trabalhamos com ele na atividade de subbosque, mas realmente o custo ficou muito alto, aí nós fizemos manual. Mas, enfim, hoje, não sei, o Germano, acho que eu respondi aqui, dentro da linha nossa da Senibra, essa mecanização. Temos, sim, a preocupação com mão de obra, conforme você disse, as exigências estão cada vez maiores. O sindicato na nossa região é muito forte, né? Então, e graças a ele que a gente tem conseguido muita coisa, inclusive as mecanizações aqui. Ok?
Ok, obrigado. Eu vou dar continuidade. O que você está falando aí são soluções que vocês têm que pensar que é fora da caixa. Aquilo que nós não fizemos durante tanto tempo, nós estamos tendo que fazer aqui porque a situação está nos impondo isso. E aí eu vou jogar a bola aqui para o Fernando, que aí nós fizemos uma proposta dele falar da gestão de inovação, e aí o que você está fazendo nada mais é do que inovar para caramba lá na Cenibra, e aí perguntar ao Fernando sobre, e aí tentando pedir ele que contextualize o momento, o que mudou aí nesse aspecto, por que inovação é tão essencial hoje? Boa tarde a todos, obrigado, Germano. Cumprimento aqui os companheiros de debate, queria agradecer ao IPF, na pessoa do Brito, pelo convite. É uma satisfação estar aqui hoje nessa bonita e tão importante celebração, porque acho que é o Brasil que dá certo. Esse é o Brasil, a gente está tão acostumado nesse momento com más notícias, a gente esquece de olhar que tem coisas boas acontecendo, e esse aqui é um exemplo de ciência bem feita e com longevidade, persistência, né? 50 anos não são 50 dias, então é uma satisfação estar aqui e obrigado pela oportunidade de participar desse debate. Germano, acho que, e falando um pouco desse desafio, eu acho que, quando a gente fala de gestão de inovação, uma pergunta que às vezes me fazem é o seguinte, a gestão da inovação hoje é mais importante do que era ontem, do que foi no passado, e eu não concordo com essa abordagem, que ela é mais importante, porque isso é muito relativo, na verdade, porque se a gente olhar 50 anos atrás, o professor Celso hoje deu alguns exemplos muito interessantes, a fase de desbravar, de começar e tudo mais, tinha desafios, a silvicultura brasileira, toda a indústria de base florestal brasileira teve desafios assim incríveis, que foram vencidos com muito trabalho sério, com muita ciência, com muita coisa bem feita, e muitas dessas coisas feitas em colaboração através de organismos como o IPF. Então, assim, o que a gente faz hoje, a inovação hoje, ela não é mais importante do que ela foi ontem. Mas é importante, acho que, a gente contextualizar, na minha visão, pelo menos, naquilo que a gente tem feito lá, onde a gente trabalha, é que o mundo mudou muito. Então, esse talvez seja o novo desafio que torna a inovação, não é mais essencial, mas essencial. Assim, só para dar alguns dados assim, para falar desse contexto, né? O mundo hoje, talvez a grande diferença seja que tudo hoje é digital e tudo hoje é rápido, muito rápido. Quando o telefone foi lançado, ele levou 75 anos para atingir 50 milhões de usuários. 75 anos, 50 milhões de usuários. Quando o Facebook foi lançado, foram entre 3 e 4 anos, 3 anos e meio, mais ou menos. Uma brincadeira, quando o Pokémon GO foi lançado, foram 19 dias. 19 dias para atingir 50 milhões de usuários. Então, esse é o mundo que a gente vive. Então, é o mundo da conexão, um mundo em que... eu estava assistindo um vídeo um dia desse, em que alguém que faz um produto, um artesão indiano, vende o seu produto aqui, no mesmo dia, por conexão e tudo mais. Então, esse mundo da velocidade, ele nos impõe desafios diferentes. A gente cita muito, né, todos conhecem o exemplo famoso aí da Kodak, mas assim, trazendo mais para os nossos dias, tem um exemplo que eu gosto muito de citar, é o caso da Blockbuster. Né, alguns aqui se lembram, a Blockbuster era a maior locadora, comercializadora de vídeo no mundo, né, de forma física, né, DVDs, etc. Em 2008, no final, acho que em dezembro de 2008, o CEO da Blockbuster disse o seguinte, que ele não estava preocupado com a Netflix. Ele não estava preocupado. Ele estava preocupado com o Walmart, com a Apple, com outros competidores que ele enxergava. Netflix não era um competidor. Dezembro de 2008. Em 2010, a Blockbuster quebrou e a Netflix disparou, a ponto de, alguns devem ter visto, há 3 meses atrás, ela se tornou a maior empresa de entretenimento do mundo, hoje passando, inclusive, a Disney. Quer dizer, quem podia imaginar? Esse é o mundo que a gente vive. Esse é o mundo da velocidade. E a pergunta que a gente faz todo dia lá, na Fibra, pelo menos, é o seguinte, qual é a nossa Netflix? Qual é a nossa Netflix? Né? Então, assim, e aí a gente tem que sair um pouco do lugar comum nessa hora de pensar em gestão de inovação dessa forma. A nossa Netflix certamente não é o competidor que está do lado, não é aquele que está ali disputando palmo a palmo da concorrência, não é isso não. A Netflix é aquele que pode tirar do mercado, como a Netflix fez com a Blockbuster. É aquele que pode substituir o seu produto. E isso hoje acontece de forma muito mais rápida do que anteriormente. Então, a grande diferença, não quero me alongar muito para a gente
ter mais debate aqui, que é o que realmente interessa, né? Mas a grande diferença, e a grande, talvez, sacada nesse mundo novo e rápido, é coisas que a gente viu nessa manhã, nas palestras que nos antecederam aqui. A gente fala de digitalização, o que é isso? Nada mais é do que transformar os nossos processos em dados. Né? O que foi apresentado pela manhã, o que o professor Dan Bickley apresentou há pouco, nada mais é modelagem, é transformar os fenômenos em dados. E a partir daí você modela, você toma decisões, você faz conexões, faz correlações e pode fazer a silvicultura, a mecanização florestal, a sustentabilidade do próximo ciclo, através de conexões diferentes, fazendo a inovação, muitas vezes, de uma forma diferente, de uma forma que você nunca fez. Nós lançamos, há um ano atrás, a nossa plataforma de inovação aberta, chamada Fibra Insight. Foi a primeira experiência, a gente costuma dizer lá, nós aprendemos fazendo, né? Preferimos não planejar muito e fazer, e deu muito certo. Lançamos 2 desafios, recebemos 46 propostas, vindas de muitos lugares do mundo, selecionamos 16 que fizeram imersão na fibra, chegamos em 7 que nós estamos trabalhando agora. E eu posso dizer que pelo menos 2 ou 3 dessas propostas eram coisas que a gente não tinha imaginado. Não tinha imaginado como solução para problemas que a gente tinha. Então, esse é o mundo que a gente vive. Então, é daí só que eu quero deixar a provocação para todos nós aqui. Isso vale para as empresas, mas vale para as universidades também. Como é que a gente faz a inovação através da conexão, por meio da conexão, realmente fazendo assim, ligando pontos em diferentes partes do mundo, através de dados, né, a digitalização, onde tudo começa, trocando dados e assim entendendo melhor os fenômenos e fazendo aquela floresta do futuro ali que o professor Dange que explicou bem para a gente. Ali são exemplos daquilo que vai fazer a próxima onda. E a razão da gente fazer isso não é para ganhar mais produtividade, é claro que é para isso também, não é para resolver um problema de mecanização, é claro que é para isso também, mas é muito mais, é para que a gente não seja surpreendido por uma Netflix da vida, é para a gente continuar no jogo. Então, acho que essa é a mensagem que acho que é importante a gente parar para pensar aqui como provocação. E só para encerrar, outra coisa que eu acho super importante é que essa nova inovação, me perdoe aí o trocadilho, mas essa nova inovação, a gente tem falado mais em inovabilidade, que é inovação mais sustentabilidade, na linha de algo que você falou. Assim, essa inovabilidade é você usar a tecnologia, o dado, o modelo, para resolver um problema que não é só econômico, mas um problema de sustentabilidade. Nós estamos com projetos assim, de uso de dados de uma forma big data, de uma forma muito intensiva, para entender a questão da água. A água que e quando a gente entende a questão da água, a gente sobrevive, mas, sobretudo, a gente contribui para a sociedade em geral. Então, daí a inovabilidade, inovação mais sustentabilidade. Então, acho que essas são, resumidamente, algumas novas tendências, o novo contexto que a gente tem, Germano, sem me alongar muito aqui. Okay, obrigado, Fernando. Agora, eu gostaria até de continuar a provocação um pouquinho, eu pediria até aos colegas que, se quisessem ajudar aí, porque esse é um tema interessante e muito atual. Pelo que você está dizendo, nós ouvimos aqui também uma palestra brilhante sobre o Elcflux. Nós estamos falando aí de sensores, nós estamos falando de conexão, nós estamos falando de dados, de análise de dados, de modelagem, de internet das coisas. E como é que fica o homem nessa história? Ele vai perder o poder de decisão nisso aí? Ele vai perder o bonde dessa história, ele vai ficar assistindo isso acontecendo em detrimento da posição dele, ele só vai ser criador de modelagem, criador de sensor, ou ele vai interagir e realmente olhar a floresta como nós antigos engenheiros florestais olhávamos também. E aí, acrescentando sobre isso, o papel da pessoa nesse processo de inovação, a gente querer botar uma coisa, qual o propósito do homem para isso aí agora? Que propósito o homem vai ter no meio dessa coisa que ele aparentemente vai começar a perder o controle porque está tudo sendo controlado por modelagem, conexões, etc, etc. Então, assim, é um ponto de interrogação que a gente vê isso cada vez mais forte nas nossas empresas. Como é que você vê isso, você que está à frente de um grande projeto desse? Germano, acho excelente, eu vou falar aqui o que eu penso, e, por favor, acho que essa é uma pergunta que definitivamente não é para uma pessoa só falar. Mas eu penso na direção oposta, eu acho que o homem passa a ter um papel cada vez mais relevante. A analogia que eu faço, na verdade, é como você
dirigir um carro com ou sem um bom painel de controle. Quer dizer, quem vai dirigir o carro continua sendo você, quem vai dirigir continua sendo aquele que está à frente das organizações, das universidades, das empresas, enfim. O papel do tomador de decisão, na minha opinião, ele nunca foi tão relevante, até porque ele passa a considerar variáveis que são fundamentais, inclusive, quando você fala de propósito, por exemplo. Afinal de contas, essa decisão que eu estou tomando aqui, ela impacta a produtividade, mas qual é o impacto na água, qual é o impacto social, qual é o impacto nas comunidades que estão aqui no meu entorno, qual é a minha contribuição, em última instância, no desenvolvimento desse produto para uma sociedade melhor. As empresas que não fizerem isso, e quando eu falo de... Esse é um ponto que eu sempre bato, né? A gente fala de empresa, as empresas somos nós, né? As empresas, as universidades somos nós, né? Somos a soma de vários indivíduos que estão ali dentro, né? O pensamento de uma organização nada mais é do que a soma do pensamento das pessoas que estão ali. As empresas que vão sobreviver, na minha opinião, é aquelas que conseguem fazer essa conexão com propósito, Germano. Então, ou seja, na verdade, são mais dados, mais painel de controle, mais informação, mas que o ser humano nunca teve um papel tão relevante de interpretação e fazer conexão isso com coisas maiores do que não exatamente aquilo, voltando à minha analogia, não exatamente a estrada que eu estou andando, mas qual é o mapa que eu estou enxergando. Quem faz isso é o ser humano. Quem faz isso é o ser humano, né? Os dados te ajudam a enxergar em mais detalhe e tudo mais, muitas vezes te ajudam a olhar de cima, mas quem faz a interpretação e as conexões é o ser humano. Daí o fato de eu defender a questão da inovabilidade. Hoje, a gente sabe disso, para concluir, que um ato errado de uma empresa nossa, ele pode te tirar do mercado no dia seguinte por reputação. No dia seguinte. Não precisa mais do que isso, não leva tempo, não acontece nada. No mínimo, se ele não te tira do mercado, ele te tira os melhores clientes no dia seguinte. Então, ou seja, não dá mais para você pensar de forma isolada em processos isolados. Hoje, esse é o mundo da velocidade e da conexão, que o ser humano tem um papel para lá de relevante. O Roosevelt quer complementar. Assim, eu achei muito interessante essa pergunta sua, Germano, porque a Arcelor está lançando a gente chamando de Assolab, na realidade, um incentivador de startup para as questões dos problemas que a gente está tendo no aço. E logicamente, né, acho que a maioria das pessoas aqui acha, sem dúvida nenhuma, tem certeza que a tecnologia ela é maravilhosa. Mas a tecnologia ela é apenas a cereja do bolo. Então, eu acho que o que vai acontecer é que as pessoas, né, vão ter que cada vez mais entender muito do seu processo. Se a pessoa não entender do seu processo, de nada serve a tecnologia. O Roosevelt roubou a minha intervenção. Mas a gente começa a falar, inclusive, em capacitação do profissional, né, para trabalhar no setor florestal. Porque essas ferramentas todas nada mais são do que ferramentas, pura e simples. Conhecer o processo, capacitar o profissional para tratar essa informação, namorar todos esses dados, porque muita gente tem um bando de dados, né? A gente precisa organizar isso em banco de dados e depois namorar e tratar essa informação. Então, eu acredito muito, eu tenho visto isso, pelo menos na Klabin, o crescimento e potencialização das áreas como planejamento, usando essas ferramentas, geoprocessamento, usando essas ferramentas. Então, eu não tenho visto, pelo menos dentro dessas áreas de tomada de decisão e de namoro de dados, um aumento da equipe, ou seja, um aumento da mão de obra e não uma redução de mão de obra advindo do acesso a essas novas tecnologias. Ok, obrigado, Mário. Vamos agora para o nosso Anderson, especialista lá da BSC. E o assunto que a gente queria abordar agora, Anderson, é sobre o manejo florestal. Quais são as variáveis que você considera de excelência no manejo florestal? Primeiramente, agradecer uma boa tarde a todos e agradecer o convite. Acho que é realmente uma oportunidade interessante da gente discutir temas tão relevantes aí do setor. E aí, quando a Copener, no caso, recebeu esse convite, até veio a reflexão por que talvez a escolha, e eu acho que tem um motivo aí. A parte de manejo e a questão da excelência do manejo ele é um tema bastante amplo. Eu acho que e que a gente tem que tomar algumas cautelas na hora da definição. Se a gente perguntar aqui nesse ambiente, vamos ter diferentes opiniões, diferentes direcionamentos em relação a manejo. Então, é um tema bastante amplo. A gente fala de tecnologia dentro do manejo, a gente fala de mecanização dentro do manejo, a gente fala da parte social dentro do manejo, a gente fala da parte ambiental dentro do manejo.
E cada dia mais fica claro que não existe uma regra, não existe um manejo específico que se aplique a qualquer condição. E aí tive a oportunidade de atuar em diferentes estados aí, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, Paraná, Santa Catarina. E hoje na Copenero eu vejo que esse tema é um tema bastante complexo, importante ao mesmo tempo em função das condições daquela região. Para quem conhece toda aquela formação barreiras, a variabilidade que a gente tem no espaço de área, um espaço de deslocamento tão pequeno. Então, nós estamos falando aí de uma região onde a gente tem 107 tipos de solo diferentes, onde a gente tem aí áreas de areia, como a gente chama lá dentro, lá na empresa, passando a solos de grande coesão, com camadas de impedimento. Então, é uma variação muito grande. E, ao mesmo tempo, a gente sai de ambientes de 700 milímetros de chuva até 1.800. Isso a gente está falando 11 isoietas em um deslocamento médio aí de 110 quilômetros. Então, realmente, a questão do manejo dentro da Copenero, eu vejo que é algo bastante relevante e impactante no processo. Essa variável chuva, isoietas, realmente ela impacta muito no nosso processo. A tal ponto que, por definições técnicas, o nosso plantio lá ocorre em apenas 6 meses no ano. Então, realmente, isso, quando a gente fala de manejo, fala de mecanização, isso dificulta bastante também. E quando você chega na empresa, escuta 6 meses, você acha talvez um absurdo ou que tem alguma coisa incoerente aí. E depois, quando você vai entendendo todas essas variáveis, você vê que é uma decisão muito assertiva em todo o processo. O mesmo acontece no nosso preparo de solo. Em função dessas características, nós também temos janelas de preparo, onde a gente divide aí, tem 2 momentos, de 3 a 4 meses cada um deles, com situações diferentes. Então, em algum momento, o nosso preparo ele tem que ser paralisado pela condição, pelo ambiente seco, onde a resistência do solo, a alta coesão das nossas áreas impossibilita a realização da atividade. E, num segundo momento, muita chuva. Então, a concentração de chuva em determinados períodos gera uma condição desfavorável para a operação, gerando espelhamento, onde também a gente tem que parar a operação. E aí a gente está falando de uma operação que foge, inclusive, do usual, né? A maioria, uma grande porção do nosso preparo no Brasil como um todo, são equipamentos de pneu. E lá nós estamos falando, na grande maioria, talvez 80%, 90% são equipamentos de grande porte. Nós estamos falando de D6, D8, D155, equipamentos realmente diferentes aí das práticas usuais. E nós estamos falando de profundidades, na maioria das empresas a gente fala em 45, 50, lá nós estamos falando a partir de 60. Então nós estamos falando de 60 centímetros, 90 centímetros e 1,10 de profundidade, sendo que o 1,10 é a maior parcela do nosso manejo. Então, essa questão da excelência no manejo passa muito pelo preparo de solo no nosso caso. Então, realmente é um item que é muito crítico no nosso processo. Foi comentado agora, um erro coloca um profissional numa posição desagradável aí no mercado. Então, lá realmente é um ponto de muita atenção e que, pegando o que o Roosevelt falou, a gente tem que pensar fora da caixa. E lá tem algumas práticas muito interessantes. Por exemplo, a gente falar de preparo de solo pré-colheita. Se a gente fala aqui, acho que ninguém ou tenha uma ou outra empresa aqui que faça isso. Nós lá fazemos como uma prática hoje que é uma alternativa no nosso processo. Para não ficar só 4, 5, 6 meses preparando solo, a gente tem a alternativa de fazer com equipamento de 30, 39 toneladas, um D8, fazendo um preparo de solo a 1,10 m de profundidade antes da colheita. Então, como primeiro momento, isso até assusta, né? A gente falou aí de escavadeira para áreas declivosas, obviamente é uma alternativa interessante, mas no nosso caso também nós estamos falando de escavadeira para áreas planas, completamente planas. Mais uma vez, tentando aumentar essa questão da janela de preparo das nossas áreas. Então, a gente fez, inclusive, aí a importância de um programa, de um instituto que nem o IPEF, num programa de mecanização como o PCMAF, onde a gente fez uma parceria agora no início do ano para desenvolver um cabeçote
para aumentar a janela de preparo nas áreas da Copener. Foi um projeto de 4 meses, 2 meses de avaliação, que já gerou um produto satisfatório, aumentou em 100% o volume de caixa preparada para romper camada de impedimento e ter uma movimentação de solo maior para enfrentar a questão dessa restrição hídrica que nós temos, né? E já estamos num segundo modelo aí com grandes oportunidades e alternativas dentro desse manejo. Lá nós também temos uma variabilidade biológica bastante grande. Nós estamos falando de uma região com 12 espécies de lagarta esfoliadora. Então, o maçom aí tem época do ano que acho que nem dorme de tanto buscar alternativas. Então, aí vem aí o manejo integrado de pragas com análise pré-surto, criação, liberação inoculativa de insetos, que é um trabalho bastante interessante. Nós estávamos até discutindo no almoço, nós estamos falando de 80% do nosso manejo de pragas feito de forma biológica. Então, isso é um fator que vem aí junto à questão ambiental e dentro da sustentabilidade. E pegando o gancho do material genético que o Roosevelt falou, e o Germano perguntou se as empresas estão movimentando, como que elas estão nisso. Teria 2 exemplos, um ainda quando estava na Valorec, um trabalho muito forte no Corímbia também, acho que é uma mudança que tende a agregar muito para os produtores de carvão. Isso realmente, quando a gente pensa lá no alto forno, não necessariamente só no processo florestal, mas lá no alto forno esse ganho é realmente muito grande. E na Copener, onde o primeiro balizador do melhoramento genético é o produto final da fábrica. Então, realmente, antes da gente passar por todo o crivo florestal que a gente sabe aí de pragas, chuva, e dentre outros fatores, existe uma demanda muito grande pelo nosso cliente fábrica para atender o produto da empresa. Então, é mais um fator que está dentro desse processo aí de definição da excelência do manejo, que nem sempre é um material que nos dá a melhor condição operacional dentro da floresta, mas que lá no final da cadeia, no produto que a gente precisa, que a gente chega a níveis de 94%, 98% de pureza para os produtos da empresa, então é fundamental para a sustentabilidade do negócio. Então, a questão de manejo, acho que é um tema bastante amplo e realmente ele deve ser considerado muitos itens e cada empresa aí acho que sofre com diferentes pontos. E aí é um ponto que sempre a gente tem que avaliar. Será que a alternativa que a gente está usando, será que o que a gente sempre fez é o mais correto? Essa questão do preparo do solo, nós temos um custo muito alto com isso, mas que, de certa forma, é o que dá a sustentabilidade do negócio. Então, acho que é um tema realmente que deve ser cada dia mais aprofundado, explorado, discutido, para a gente tomar as melhores decisões aí de operação florestal. Obrigado, Anderson. Eu gostaria agora de mudar um pouquinho para o nosso amigo Davi, da Aperam Bioenergia, e voltar ao processo de qualidade das atividades. E aí eu perguntaria ao Davi sobre como é que anda esse assunto de controle de qualidade, não só na bio, na Aperam, mas também no mundo florestal que você tem conhecimento. Se você quiser falar um pouco de silvicultura de precisão, alguma coisa, por favor. Bom, gente, boa tarde para todo mundo. Eu só queria fazer um parêntese sobre a questão de melhoramento genético, de conservação da base genética. Só um insight que eu acho que isso é um desafio para a maioria das empresas que estão aqui, que são as exigências e a restrição maior que o compliance tem colocado às empresas a cada dia mais. Então, regras de compliance cada dia mais rigorosas e restritivas, e principalmente em função do cenário do país nos últimos anos. Realmente, se a gente não tiver proatividade, resiliência e conhecimento e argumento técnico, a gente vai parar de interagir, vai parar de trocar. E assim, porque eu tenho observado isso, a gente para rapidamente, não, o compliance não deixa. E o compliance não é isso o objetivo do compliance, né? Paralisar as empresas, mas exige um grau de esforço muito maior. Então, só queria colocar isso, que realmente esse vai ser um desafio que a gente da área técnica vai ter que saber lidar com isso. Bom, sobre qualidade, eu acho que é um assunto muito amplo e complexo, que, na nossa visão, assim, qualidade é um dos principais, é o principal indicador para a operação florestal hoje em dia, o mais estratégico, né? E por que a gente fala isso?
Quando a gente observa todas as questões hoje de desafios de conseguir atingir as produtividades prometidas ou planejadas nos últimos anos, tudo isso que já foi discutido aqui é uma realidade da maioria das empresas, tendo que comprar matéria-prima no mercado, comprar carvão no mercado, e empresas que têm condição de ser sustentáveis. Então, isso mudou muito a dinâmica, né? Projetos que eram inviáveis há poucos anos atrás não são mais, porque o cenário mudou, né? A gente está tendo que buscar madeira fora, e isso é muito caro. E isso abre uma possibilidade muito grande para novas tecnologias, para projetos que estavam na prateleira, né, não engavetados. A hora é agora, porque mudou a dinâmica. E aí vem o controle de processo, né, mais até do que o controle de qualidade propriamente dito. O controle de processo como um todo, alinhado com o resultado que a empresa precisa, com agregação de valor ao produto final, né? Então, na Peram Bioenergia, quando a gente define os parâmetros que a gente vai medir, que é a primeira parte, né, revendo constantemente os indicadores que a gente está analisando, de fato, se esses indicadores estão gerando valor, estão agregando, estão dando resultado. E aí definir como fazer, quando fazer, qual a metodologia fazer, né? E, obviamente, uma outra questão importante, e isso também já acho que é uma realidade para todos, a gente tem muita pesquisa, tem muitos dados, tem um conhecimento muito forte, mas a gente vê uma frustração muito grande dos executivos das empresas florestais, quando a gente não consegue entregar produtividade, prever isso. A gente precisa prever as variações, entender as variações mais cedo e não esperar nem 2 anos mais, né, quando a gente começa tradicionalmente, o modelo tradicional de fazer inventário. Isso é uma frustração muito grande que os acionistas, os executivos, o tempo todo questionam, né, a previsibilidade disso. E aí a gente vai, com tanto conhecimento, a gente se restringe a falar de problemas de praga, de falta de chuva. Então, realmente, aí começa, eu estou construindo uma questão do porquê da controle de qualidade, né? Então, você começa a criar informações com precisão, com confiança, para construir. Talvez você não vai ter essa resposta agora, mas daqui a poucos anos a gente vai ter. Porque você começa a ter dados, bases, informações de qualidade, desde o momento que você está preparando o solo, plantando, que esse é o conceito da Peram Bioenergia, que é mais ou menos o conceito de qualidade da maioria das empresas, né? Controle estatístico de processo, no dia a dia da operação, acompanhando as variações, gráfico de tendência, planos de ação, ver e agir, isso é mais ou menos o padrão. Você tem, depois, as auditorias, né, e de qualidade, eu acho que a maioria das empresas hoje em dia estão fazendo. Você gera ranking, lá nós temos uma matriz de criticidade, né, que o tempo todo a gente precisa estar revalidando. Então, você gera nota por talhão, nota por equipe, e aí isso passa por uma mudança de mindset, porque a gente sabe que a operação ainda vê isso como uma auditoria, né, e não é. E talvez a forma que a qualidade ainda está, ela é muito isolada dentro da maioria das empresas, né? Ela precisa criar uma ligação com o planejamento, com a própria silvicultura, e isso causar uma mudança de mindset, né? Que ainda existe essa visão de controle de qualidade como auditoria. Então, lá a gente já está nessa etapa, né? O CEP já é página virada, estamos com esse processo de controle de qualidade mais focado em gerar dados para futuramente a gente criar correlações, modelagens com os inventários, com as análises de solo, com as análises foliar, para você poder começar a mais cedo prever o comportamento da floresta. E aí, dentro do pacote de controle de qualidade, a gente também tem embarcado silvicultura de precisão. Eu, particularmente, acredito muito. A gente ainda está, acho que, no primeiro start, né, na primeira fase da silvicultura de precisão, que são os sensores, o controle de fluxo de adubo, de dosagem de adubo, localização e gestão de equipamento, da produtividade. Então, isso tudo compõe o que a gente considera o controle de processo. E o controle de qualidade está dentro do controle de processo. As máquinas, os equipamentos, praticamente todos hoje em dia, já 24 horas monitorados, isso já é uma realidade na Peram, né? Então, a qualquer momento, você sabe onde está a máquina, como é que ela está trabalhando, consumo, eficiência operacional, disponibilidade mecânica.
Então, acho assim, esse é o caminho para você compor indicadores sólidos. E, finalizando o pacote básico de controle de processo na Peram, a gente já tem o uso do drone, né? Também gerando informações, acho que a maioria das empresas hoje, né? Sobrevivência, espaçamento, padrão fitossanitário da floresta, questão de saúde das florestas, mato competição, acompanhar o desenvolvimento da floresta, e aí do drone a gente tem uma infinidade de novas utilizações e novas potencialidades que, se o tempo permitir, poder explorar isso depois junto com vocês. Okay. Então, isso finaliza o contexto, e a grande questão agora que a gente vem é o que fazer com essa informação. Usar o Big Data, que a gente está tão falando, a inteligência artificial, que já é uma realidade, e eu vou concluir agora, Jean, mas depois a gente puder explorar isso um pouco mais, porque tudo isso, para mim, é uma construção para a gente usar essa base de dados de uma outra forma, né? Inclusive fazer a silvicultura diferente do que a gente faz hoje. A Peram é uma referência para a gente quando a gente fala em processo de controle de qualidade, né, dentro de operação florestal. E a gente, na Klabin, está amadurecendo esse processo. Eu estou lá há 5 anos e assim, eu vi fases da área de controle de qualidade florestal. E o que a gente tem tentado fazer um pouquinho para quebrar essa lógica de auditoria é usar a mesma lógica que a área de segurança na Klabin tem. Segurança não é responsabilidade da área de segurança. A segurança é a responsabilidade da área, da gestão da silvicultura, da colheita, da pesquisa, do planejamento. E a gente está tentando levar essa lógica também para a qualidade. Então, hoje, lá, quem avalia os indicadores de qualidade é a própria área. É a logística, é a colheita, é a silvicultura. E o que a gente faz como área de qualidade é fazer uma avaliação usando as ferramentas hoje tecnológicas, drone, imagem de satélite, para validar, mas sem o conceito de auditoria. E isso trouxe mais credibilidade, inclusive nas reuniões nossas semanais e mensais de tratativa das avaliações de qualidade. Não sei se isso pode funcionar e se essa lógica que a gente está tentando implantar na Klabin ela é válida. Está num processo bem recente, 1 ano, acho que é pouco tempo para isso. Mas funcionou muito, sabe? E trouxe muita operação para o mesmo conceito de qualidade. Qualidade é da operação, não da área de qualidade, né? E quebra um pouquinho a lógica de auditoria, sabe? A gente está tentando fazer isso lá. Obrigado, Davi. Obrigado, Mário. Eu gostaria, eu vou passar agora a pergunta para o pessoal, para o público, quem quiser fazer alguma pergunta para os nossos especialistas. Eu gostaria, antes, só de agradecer, novamente, aqui estão os nossos representantes das nossas associadas do IPEF, é quem apoia, quem bota todo o recurso junto com as universidades para que a gente tenha essa beleza que é o nosso setor florestal. E nós falamos hoje aqui da parte social, falamos da área de melhoramento, talvez uma mudança de linha de pensamento. Falamos da área de mecanização, especialmente mecanização de silvicultura, que é uma mecanização difícil, a gente tem muita coisa de colheita, então nós temos desafios aí enormes. Falamos da inovação e da inovabilidade, que é uma coisa que está bem junto. Falamos do papel do homem no meio dessa história toda. Falamos do manejo, que o manejo, cada região nossa aí tem um manejo diferente, gente que pode plantar todo ano, gente que não pode plantar, gente que tem que ter ferramentas diferentes para fazer o seu preparo de solo. Falamos do controle de qualidade, quer dizer, foco no detalhe, isso aí sempre foi importante, continua sendo importante, bastante relevante para o nosso... E aí, com isso, eu gostaria assim que a gente, ao finalizar, eu gostaria de uma palavra de vocês sobre o IPEF. Mediante tudo isso que nós estamos falando aqui, o que vocês esperam para o próximo ano, para os próximos 50 anos do IPEF, em que o IPEF pode ajudar? O IPEF tem essa característica de se reunir e com o apoio de mais de 300 profissionais que estão envolvidos no IPEF, das empresas e do Instituto e das universidades, resolver problemas pré-competitivos, problemas que são inerentes a todos nós da cadeia florestal. Então, no finalzinho, eu gostaria de uma palavra, 30 segundos de cada um, rapidamente, o que vocês esperam do IPEF. Mas, antes disso, vamos incrementar um pouquinho esses assuntos, passando a palavra aí para a nossa plateia. Já tem um monte de gente levantando a mão ali. Garli, por favor. Boa tarde, parabéns a todos pelas explanações, pelas concepções. Mas eu
fazendo uma continha assim rapidamente, eu acho que tem sentado aí representantes de mais da metade de florestas certificadas do Brasil plantadas. Ou por volta disso. Todas essas mensagens e essas inovações, ou a inovabilidade que se pretende buscar e atingir, contam, ou espero contar, com ferramentas altamente tecnificadas. Né? Alguns de vocês comentaram o alto custo disso, muitas vezes o alto custo. É claro que, na medida que se for implementando e consolidando o conhecimento, terá de mais fácil aplicabilidade. Mas eu pergunto, a quem quiser responder. E o pequeno e médio produtor? Isso afasta o pequeno e médio produtor da atividade de produzir madeira? Ou como aproximar o pequeno e médio produtor da atividade de produzir madeira? Lembro que alguns lembraram aí das especificações e requisitos de certificação de sustentabilidade. Em todos os programas e sistemas de certificação existem um indicador, exige-se um indicador, transferência de tecnologia. Como é que vocês imaginam que será feito, poderá ser feito, quando poderá ser feito e se realmente o pequeno e médio produtor vai poder se inserir nesse processo? Até porque, como uma das questões do setor, um dos desafios também colocado por todos hoje cedo e agora, é a questão da comunicação, convivência com a comunidade ou com o pequeno e médio produtor, como é que todo esse cenário aí vai poder inserir, atrair e convencer que o produtor ele vai estar realmente recebendo uma tecnologia de precisão no futuro. Eu vou comentar um pouquinho sobre a experiência da Klabin, tá? Dentro dessa loja que você trouxe agora. E aí eu acho que tem muito a ver com a função social, inclusive, das grandes empresas, né, do setor que trabalham e trabalham com responsabilidade social. E a gente começa a entender cada dia a importância, cada dia mais a importância da licença social, né, para a gente operar. Eu acho que isso é a realidade, independente da empresa de base florestal, se é celulose, se é carvão. O que a gente tem feito na Klabin? Hoje nós atuamos em cerca de 16 municípios e mais ou menos 61, 81 comunidades. Tá? Estou falando de Paraná, basicamente. Não vou comentar sobre Santa Catarina e São Paulo aqui. E nessa região como um todo, nós temos hoje cerca de 3.800 fomentados. Desses 3.800 fomentados, nesses 3.800 fomentados, nós temos 49 mil hectares de floresta plantada. Desses 49 mil hectares, 32 mil certificados pelo FSC. E aí que eu trago a questão da importância das grandes empresas do setor nesse processo. Quem está dando apoio para a certificação desses 32 mil hectares é a Klabin. A Klabin assumiu para si essa responsabilidade. Existem distintos modelos, né, de parceria e de fomento. No caso da Klabin em particular, a gente não tem garantia de compra dessa madeira. Ele tem o livre-arbítrio de decidir para quem vender. Quem paga mais leva a madeira dele, é mais ou menos assim que funciona. E mesmo assim a gente está seguindo a lógica de certificá-los. A nossa meta é ter 100% dos fomentados certificados. Então nisso entra toda a questão de monitoramento, questão de inventário tecnológico. A gente está usando o LiDAR nas nossas florestas e esses 32 mil hectares também já utilizando essa ferramenta LiDAR para a mensuração florestal. A gente sabe que o pequeno, nós temos fomentados certificados com 6 hectares plantados, ou seja, uma área mínima. No quintal de casa, a gente consegue ter uma área dessa plantada praticamente. Então, o que a Klabin tem feito é trazer para si essa responsabilidade. Obviamente, tem todo o interesse de comprar essa madeira para ela estar próxima das nossas fábricas. Eu pediria só que a gente fosse agora um pouquinho mais rápido nas perguntas e na resposta, para a gente ter maior abrangência do pessoal que está aí. Raul, por favor. Raul, da Duratex. Eu queria compartilhar uma visão que eu tenho sobre essa questão da conservação genética. Eu vejo assim, acho que o momento está muito oportuno, o IPF fazendo 50 anos, tá? O IPF surgiu justamente de silvicultura, manejo e melhoramento florestal. E hoje a gente tem produtividades com certeza 2, 3 vezes maiores do que nós tínhamos naquele momento, tá?
E nós passamos por várias situações que crescemos bastante, depois veio a clonagem, tá? E eu acho que a gente acabou se acomodando, o setor florestal como um todo se acomodou, e na hora que a gente aumentou muito a produtividade, cada empresa trabalhou muito por si. Eu vejo hoje, o Brasil, acho que tem muitas boas bases genéticas. Tá? Eu acho que não necessariamente nós precisamos enriquecer mais. Nós estamos numa situação muito diferente de outras culturas, de culturas agrícolas. Pega os cítricos, por exemplo, quer dizer, uma cultura que está tendo sérios problemas. Acho que nós temos muitas espécies, etc. Nós estamos falando aí hoje, agora, em corimbo, eu acho muito oportuno. Tá? E eu vejo assim, são situações em que a gente tem a possibilidade de trabalhar muita coisa de forma cooperativa. Tá? Eu acho que materiais genéticos eles podem ser encarados como pré-competitivos dentro de empresas. E acho que existe muita disponibilidade de material por esse Brasil afora e pouca convergência de informação, troca de informações sobre os comportamentos das diferentes espécies, diferentes clones. Tá? Existem muitas situações pontuais e do momento que nós estamos num setor florestal que hoje está representando aí 5, 6% do PIB brasileiro, eu acho que é efetivamente o momento da gente conseguir uma coisa em nível nacional, da gente ter uma conservação efetiva nos diversos biomas, nas diversas situações, para garantir ao setor florestal essa continuidade, essas bases genéticas para o futuro. Obrigado. Alguém quer comentar? Eu queria só comentar e já poder falar um pouco da expectativa da Peram Bioenergia em relação ao IPF, pensando nos próximos 50 anos. Eu acho o seguinte, eu concordo com o que o Raul falou, e eu acho que a grande ruptura, já está aí, na verdade, né? E que eu acho que o IPF pode tomar a dianteira disso junto com as empresas, é a informação, é a gestão da informação. E isso vai relacionado à base genética das empresas florestais, vai favorecer o pequeno produtor, porque você vai ter informação processada, disponível para cada sítio, para cada região. Isso já é uma realidade, imagino que vocês já estão acompanhando esse processo. Eu acho que em paralelo a todas as pesquisas, que vai precisar cada vez mais, porque quando a gente fala do Big Data, e a gente pega o exemplo do Watson, da IBM, que eu imagino que todos conhecem, que é o conceito, a importância da pesquisa ela vai ser cada vez maior para poder alimentar a inteligência artificial, treinar a inteligência artificial, que ela já é intuitiva, ela já não faz só análise de dados, ela já faz conclusões, só que ela tem que ser treinada por especialistas. E eu acho que o grande caminho, a grande ruptura para os próximos, no setor florestal, não estou falando de 3, 5 anos, 10 anos, eu acho que esse é o grande caminho que vai disseminar tecnologia para o pequeno e médio produtor e dar mais rapidez de decisão. Né? Às vezes a gente faz dia de campo e está discutindo coisas que 10 anos já se fala a mesma coisa. E a gente vai para campo sem informação na mão, sem uma base de dados e massa de dados prontamente disponível. Né? Se pegar, só mais rapidamente, Germano, se pegar o manual cognitivo da Volkswagen, que já é uma realidade, a gente fala tanto de procedimento padrão e hoje, com novas profissões, cientistas de dados, está na mão, está aqui. Eu acho que agora a grande ruptura para a gente, em paralelo a tudo que a gente já faz de pesquisa, que é fundamental, é fazer a gestão da informação no setor florestal usando inteligência artificial. Eu acho que esse é o grande desafio, o caminho. Obrigado, Davi. Realmente fica até uma pergunta para o pessoal da manhã, que vai falar muito sobre a grade curricular, pós-graduação, etc. Eu estava vendo aí, nós colocamos 1.800 engenheiros florestais todo ano, aí, das 75 universidades. Esses caras estão preparados para isso tudo que nós estamos dizendo aqui. Fica para amanhã aí, Brito, essa pergunta aí para a gente desenvolver amanhã. Mais perguntas, por favor? Luiz Carlos Stravis, da Universidade de São Paulo, Exalc. Antes de mais nada, parabenizar o painel e a ideia de ter um painel como esse que nos faz pensar os próximos 50 anos, depois de termos de manhã visto o que tem sido a história do IPF nos últimos 50. E com esse desafio, talvez, de olharmos para o futuro, eu gostaria de retomar um ponto que o Fernando Bertolucci levantou,
de quem será a nossa Netflix, do ponto de vista do IPEF, talvez. Quem serão os clientes do futuro do IPEF? Um pouco na linha, talvez, do que o Garlip falou, um pouco na linha do que o Raul falou nas nossas intervenções. Há 25 anos, mais ou menos, atrás, a minha primeira dissertação de mestrado, em parceria até com a FEA e com o Grupo Pensa, mostrava as razões que levavam o setor brasileiro naquela época, a verticalizar 70% a 80% da sua produção, e os outros 10%, 20% naquela época ficavam apenas por conta do mercado. Vimos em alguns países já como isso vem mudando, algumas empresas, inclusive, terceirizando 100% do abastecimento industrial em alguns países. No Brasil, muito se fala o que será o futuro nesse aspecto. Eu acho que essa é uma das questões que talvez me preocupe mais hoje do ponto de vista o pesquisador, que pensa o futuro do ponto de uma instituição como o IPEF, continuará sendo, no futuro, o cliente de institutos de pesquisa como o IPEF, o grupo de empresas que precisa investir em produtividade, especificidade do seu produto, técnicas, material genético, etc., e que tem o poder de fazer esse investimento, ou serão novos agentes do mercado que estarão abastecendo essa indústria, que vai passar a se preocupar apenas com o seu produto, que é, em geral, a chapa, a celulose, o aço, e o mercado estará fornecendo. Ou, talvez mais especificamente, Germano, a pergunta é: que fatores vão manter ou não a produção verticalizada da forma como a vemos hoje, e modelo esse que tem ajudado a também centralizar a pesquisa em alguns institutos, financiado por esse pequeno grupo de empresas que está interessada nesse desenvolvimento. Sem dúvida nenhuma, essa é uma ótima pergunta, né? Mas dentro de uma cadeia produtiva, sem dúvida nenhuma, a gente não pode deixar de pensar em custo, qualidade, né? E, logicamente, eu acho que, dentro da linha do que o Fernando colocou, a inovação. Acho que a inovação vai ser realmente o detalhe que vai fazer com que a gente se adeque às necessidades, né? A cada momento tem aparecido, né, novas situações, novos desafios, mas quando a gente fala, né, no final da linha, o custo, a qualidade, a estabilidade vão ser, acho que, sempre fatores que vão estar previstos aí no rol de questões importantes da produção. Assim, eu pensei no quem será o próximo Netflix, né, no nosso setor. Eu acho que depende muito do produto final que cada empresa produz. Quem vai ser o Netflix do carvão? O que vai ser o Netflix do papel, de imprimir e escrever? Muita gente disse, alguns anos atrás, que seria o iPad, né, os tablets. Todo mundo continua comprando livro em papel, né? Só lembrando aqui que, por exemplo, no caso do aço, a gente dorme com o inimigo, né? Então, o inimigo é o coque, né? Então, a gente tem um carvão e o coque. O coque baixa de preço, né? Aí eu já falo assim, mas por que a gente não coloca esses altos fornos toda a coque? Aí é mais ou menos assim, né? No nosso caso, tem a questão das embalagens, né? A Klabin é uma grande empresa de embalagem e o plástico está aí como concorrente. Tem toda a questão de sustentabilidade por trás disso, né? Um produto de origem petrolífera, mas, de verdade, essa resposta a gente ainda não tem. Tem todo mundo corrido atrás dela. Eu vou tentar só fazer uma conexão entre a sua pergunta, Galip, e a do Straviz. Eu acho o seguinte, assim, na minha visão, e o que a gente, acho que o Dan apresentou um negócio muito interessante, que é aquele gráfico que ele mostrou de 1960 até hoje, que mostrava que mostrou como, em geral, as coisas melhoraram de lá para cá. A gente, de novo, tem a tendência de prestar atenção nas más notícias, mas, na verdade, se a gente pega longevidade, né, se a gente pega alfabetização, se a gente pega mortalidade infantil, tudo isso melhorou nos últimos anos e vem melhorando. E isso é uma contribuição, em geral, da tecnologia. Alguns pensadores, tipo Bill Gates, ele chega a falar que a pobreza absoluta será eliminada em 7 anos em função da tecnologia, porque onde ela chega, ela tende a dar mais acesso, e não o contrário. E eu acho que a nossa indústria está passando por isso. Ela está passando por isso, e não o contrário. Eu acho que hoje a produção está mais descentralizada, e os desenvolvimentos, o conhecimento, cada vez mais deixa de ser propriedade de poucos. Cada vez mais deixa de ser propriedade de poucos. Acho que esse é o ponto. Porque todos hoje podem fazer desenvolvimento através de conexões, né? Isso está fácil, muita coisa está aqui hoje, né? Não é mais propriedade de uma empresa que investe em inovação, então só ela tem o conhecimento, só ela descobre. Não é assim. Não é assim que funciona mais. Então, essa é a beleza
dessa nova onda, que eu vejo muito mais pelo lado positivo, do copo meio cheio, do que meio vazio. E aí, chegando na sua pergunta, Stravizzi, eu acho que é daí que entra instituições como o IPEF. A grande pergunta que eu me faço hoje é o seguinte: o nosso setor ele vai continuar provavelmente produzindo os produtos que nós temos hoje, mas o que mais? Não é nós não vamos substituir uma coisa por outra, mas o que mais vai entrar nessa cadeia produtiva através dessa beleza que nós temos aqui, que é a nossa competência florestal? O que mais? Dá para produzir muito mais coisa, muito mais, nós sabemos disso. E aí uma instituição como o IPEF, na minha opinião, ela aparece para os próximos, não sei, 50 anos, mas pelo menos para o horizonte visível dos próximos 10 anos, como viabilizador de fazer essa provocação para trazer coisas que são pré-competitivas. A gente está tendo uma discussão dessa no âmbito da BTCP, de ter um grupo dedicado à inovação pré-competitiva em biorefinaria, por exemplo, em coisas de biorefinaria. Eu acho que o IPEF ele pode ser um viabilizador de coisas desse tipo. Quer dizer, aquilo que ainda não está nas prateleiras e que, para investir sozinho, é difícil. Vai fazer muito mais sentido se a gente puder fazer conexões. Não sei se de material genético, talvez também, mas de outros tipos de conhecimento e de produtos que cada um de nós aqui, enquanto empresas, academia, etc., tem. Essa conexão pode ser feita por uma instituição como o IPEF. Isso hoje é muito mais democrático do que foi antes. Não depende tanto, na minha opinião, de grandes financiamentos. É muito mais de fazer as conexões corretas do que de dinheiro. Então, assim, eu tentando me abstrair um pouco do conceito nosso tradicional que desenvolvimento está associado a investimento muito alto. Acho que isso está mudando. A gente vê coisas surgindo nas startups aí que nos surpreendem todo dia com baixo investimento. O que o cara fez diferente? Ele conectou coisas, ele conectou pontos. As grandes ideias, elas não são fruto de gênios, elas são fruto de fertilização cruzada, usando algo que a gente conhece bem. Então, eu acho que essa é a grande beleza de um organismo como o IPEF, promover essa fertilização cruzada, mas não para desenvolver aquilo que está no horizonte visível, mas talvez para provocar aquilo que está a nossa Netflix, aquilo que está além daquilo que está óbvio para todos. Acho que essa é a grande diferença. Essa é a grande contribuição, na minha visão. Só complementando, acho que na visão aí da Copener também, a gente vê o IPEF como um instituto que pode e deve ser aí esse órgão que vai auxiliar nesse desenvolvimento. E aí pegar o gancho do que o Davi falou, do compliance, que ele não pode se tornar o dificultador. E pegando, inclusive, as reuniões nossas CTAs aí junto ao IPEF, que é um tema que sempre vem, o interesse de desenvolver e a dificuldade de compartilhar em alguns momentos e de buscar, inclusive o Fernando falou, coisas novas, horizontes novos. Então, como que a gente vai fazer isso? Ter o IPEF como um instituto, que eu acho que é um dos melhores caminhos que a gente tem, dos melhores canais, e aí não esbarrar num compliance, alguma coisa assim, para dificultar esse processo. Eu acho que o canal, dentro da visão da Copener, não por acaso está em vários programas, realmente é um ambiente que pode contribuir muito o futuro aí do setor. Gente, o nosso tempo está acabando, eu só pediria em uma palavra, uma frase, o que vai definir o IPEF para os próximos 50 anos. Começando aí do Carlos Silva, por favor, nós temos apenas 3 minutos. Já perdeu. Bom, o que a gente, na verdade, já sabe, a parceria é muito grande com o IPEF, né? E o que espera é essa parceria maior, eu vejo, dentro dos primeiros momentos, quando nós começamos a colocar a nossa área dentro do trabalho do PCMAF, por exemplo, logo no início, a CNIBA continua? Não, nós vamos continuar. Então, realmente, a gente espera que o IPEF busque, através das visitas que fizeram, conhecer mais o nosso lado lá, que nós falamos assim, o 30% das áreas do nosso setor que contribua com a gente. Eu entendo que, dando certo, mais uma vez, eu digo, o tipo de trabalho que nós fazemos. Eu estou aqui muito operacional, né? Com certeza você consegue dar abrangência muito mais para dentro do país também. Okay. Só complementando, realmente a Copener vê o IPEF como um canal muito importante no desenvolvimento tecnológico da empresa. Ela está presente aí em 9 programas diferentes, então realmente ela acredita nesse ambiente. Parcerias como tem com o Protef, de um ambiente nosso lá que exige muito essa questão de manejo de pragas, facilita, favorece muito o nosso ambiente. A gente teve essa questão do PCMAF aí, uma parceria de curto prazo aí que deu um resultado interessante para a empresa. PTSM é um programa muito importante para um ambiente como o nosso. Então, realmente, a gente acredita muito no IPEF como um instituto de agregar valor aí ao nosso negócio, às nossas
atividades, as nossas dificuldades de manejo. Então, realmente, a gente espera ter o IPF aí como um parceiro aí de longa data no desenvolvimento florestal da Copener. Eu já, de certa forma, expressei aqui, só queria fazer um paralelo. Eu sou hoje do board da TAP, nos Estados Unidos, e a TAP vem perdendo consistentemente, apesar de estar muito bem, mas ela vem perdendo membros nos últimos anos. Ontem a gente estava numa reunião sobre isso, e isso foi bastante estressado. E uma das questões que acho que a gente chegou à conclusão lá é o seguinte: a inovação incremental ela é importante. O IPF pode continuar ajudando nisso? Claro que pode, não estou dizendo que temos que parar com isso. A questão é o que mais. O que mais? Então, eu acho que o IPF, mais uma vez, tem que nos desafiar, o setor brasileiro, não é um grupo de empresas apenas, mas repensar junto com a academia como é que o setor brasileiro, o setor florestal brasileiro, poderá se inserir em cadeias produtivas mais amplas, não aquelas que estão estabelecidas. Quer dizer, eu estou falando de coisas disruptivas. Então, acho que é assim que eu vejo o IPF para os próximos anos. Quando a gente fala na posição atual do setor de celulose e papel, a gente tem ciência de que a gente chegou até onde chegou em função dos trabalhos cooperativos, isso é fato, né? Independente da República Café com Leite, né? A gente não está falando de Minas e São Paulo, a gente está falando de forma setorial, dentro da lógica do que o Fernando trouxe agora. Eu acho que é extremamente importante a gente continuar essa parceria com o IPF. Os produtos gerados dessa parceria realmente são muito importantes. Mais do que falar da importância do IPF para os próximos 50 anos, eu queria mais uma vez falar de gente um pouquinho, Germano, porque as empresas realmente somos nós que estamos aqui, né? Não é Klabin, não é Fibria, não é Suzano, não é Arcelor, as pessoas fazem as respectivas empresas. E aqui a gente vê distintas gerações de engenheiros florestais, né? Pessoas com 40 anos de formado, 30 anos de formado, recém-formados, e eu tenho 15 anos de formado. Eu não sou engenheiro florestal, eu sou engenheiro agrônomo, mas eu passei, e eu tenho amigos e sempre trabalhei no setor florestal. Mas o que a gente vê ao longo desse tempo de formação de engenheiros florestais, o que a gente aprende, e não me levem a mal, é a engenheirar dentro das universidades. A gente aprende a fazer cálculo, a gente aprende a cuidar de praga, identificar praga, a gente aprende um pouquinho de químico, né, mas muito pouco. E quando a gente entra para trabalhar em empresa, a gente faz gestão de processo, gestão de custo e gestão de gente. E a gente apanha muito fazendo isso e aprendendo a fazer. Eu acho que a gente tem um programa grande, o PPGF, um programa de formação de gestores florestais, mas essa importância também de olhar para a gente dentro das cadeiras das universidades, acho que é um papel importante que o IPF também pode puxar. Eu acho que o IPF tem uma situação bastante privilegiada, até pelo grande contato que tem com instituições, empresas, não só nacionais como internacionais, mas não é por isso que o IPF não deva deixar de pensar em inovar. Então, assim, eu acho que mais do que as empresas inovarem, mas eu acho que tem muito aspecto, né, que o IPF pode estar trabalhando, e o primeiro deles é estando com a gente, né, com as empresas, e muito atento, ou até um passo à frente das tecnologias do que pode ser gerado, mas, na realidade, é o seguinte, é se auto-inovar, né, também para que a gente possa avançar. Né? Então, assim, o IPF precisa estar sempre pensando em se reinventar para poder também mostrar para nós os caminhos, né, para a solução dos nossos problemas. Obrigado. Vou começar agradecendo ao Roosevelt pela brilhante explanação, o Mário, Fernando, Davi, Anderson e Carlos Silva, e pediria uma salva de palmas para os nossos participantes aqui. Bom,